Da CCJ, a deputada Carol de Toni disse que solicitou a Polícia Legislativa para conter a entrada das manifestantes que gritaram ao serem retiradas. Aspas. Vimos as próprias deputadas de esquerda trazendo essas manifestantes, alegando que se tratavam de autoridades. Elas estavam fazendo isso de propósito, como se estivessem sendo violentadas pela polícia para poder sair alegando uma série de absurdos. Mas tudo isso é estratégia fomentada pela própria esquerda. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem uma PEC que pretende proibir o aborto no país. Atualmente, o procedimento pode ser feito em caso de risco de morte à gestante, no caso de gravidez decorrida de estupro ou caso o feto tenha má formação do cérebro. A discussão da PEC foi tumultuada, com protestos de manifestantes pró-governo que entoavam frases como, aspas, retira a PEC, criança não é mãe e estuprador não é pai, fecho aspas. Em entrevista à Oeste, a presidente da CCJ, a deputada Carol de Toni, disse que solicitou a Polícia Legislativa para conter a entrada das manifestantes que gritaram ao serem retiradas. Aspas. Vimos as próprias deputadas de esquerda trazendo essas manifestantes, alegando que se tratavam de autoridades. Elas estavam fazendo isso de propósito, como se estivessem sendo violentadas pela polícia para poder sair alegando uma série de absurdos. Mas tudo isso é estratégia fomentada pela própria esquerda, pelas próprias deputadas de esquerda que fomentaram tudo isso para querer evitar a votação. Fecho aspas. E aí me questiono se esse procedimento que a deputada Carol de Toni está expondo, de deputadas que levaram militantes para o plenário para impedir a votação, não é um ato antidemocrático. Será que não é antidemocrático impedir a votação de uma matéria pelos representantes eleitos, pelos congressistas, causar balbúrdia dentro do plenário para impedir que uma pauta vá adiante, sendo que ela tinha apoio majoritário, ficou provado porque a votação aconteceu e ela passou? Será que isso não é um ato antidemocrático? Mas enfim, voltando ao cerne da questão, que parece a vocês, colegas, essa proposta que foi aprovada, gosta do texto, Bela? Bom, primeiro é o seguinte, né? Nós temos que defender sempre a tradição, a família e a propriedade. E dentro desse tripé, a família é a coisa mais importante que nós temos. Não importa se você é uma pessoa adotada, se você é uma pessoa que foi fruto de um estupro, o importante é que você é uma pessoa que existe, você pensa e você pode gerar frutos. Então esse é o primeiro ponto. Quanto ao aborto, ele só é legal a partir do momento que uma autoridade chamada médico determine e ele escolha pela vida da mãe, que haja risco em relação à mãe, que aquela gravidez possa gerar risco à mãe. Os progressistas, né, esses liberais que querem fazer do aborto uma pauta referente à naturalidade da vida, vocês imaginem o seguinte, eles falam em prever que um aborto possa acontecer em fetos com mais de 5 meses. Sabe como funciona, minha senhora e meu senhor, um aborto com uma criança que está em formação com mais de 5 meses em gestação? É uma agulha desse tamanho, grossa, no peito, no coração dessa criança que sente dor e depois ela é despedaçada para sair aos pedaços. Isso é assassinato. Isso é assassinato. Não ao aborto. O aborto só pode ser decidido pelo médico quando a gestação colocar em risco a vida da mãe. E nesse procedimento terrível que você estava narrando, Bela, o parto acontece, né? Então, acho que isso que é o fundamental. O parto acontece, a criança tem que ser tirada do ventre da mãe. Então, se ela vai ser retirada, por que não ser retirada com vida e encaminhada posteriormente para adoção? Aliás, é uma causa que interessa muito aos casais homossexuais, que hoje ficam meses, anos até na fila de adoção. Se essas crianças que são assassinadas no ventre tivessem a oportunidade de nascer, tivessem o direito à vida, que é o que está defendendo a proposta, isso poderia, inclusive, facilitar a vida dos casais homossexuais que têm interesse em adotar uma criança, se essas crianças fossem levadas à adoção. Então, os próprios deputados de esquerda que dizem defender, por exemplo, a causa LGBT, fariam muito por essas pessoas, pela inclusão dos homossexuais na sociedade, se autorizassem, por exemplo, que as crianças, ao invés de serem assassinadas no ventre,
nascessem, tivessem garantido o seu direito à vida e posteriormente fossem levadas para a adoção. E aí faço questão de problematizar um outro ponto também da legislação brasileira atual, que é essa possibilidade de aborto em caso de estupro. Porque hoje, da forma como acontece no Brasil, a mulher não é obrigada a apresentar o boletim de ocorrência do crime sexual. E isso, na prática, acaba penalizando as mulheres que são vítimas de estupro de fato, teriam direito, porque muitas outras acabam fazendo uma denunciação falsa. Basta a palavra da mulher, no mundo que a gente tem hoje, em que a mulher falou, ela já acaba com a vida de qualquer homem, a palavra da mulher tem muito peso legal. Se ela falar que foi vítima de uma violência sexual, ela tem um super trunfo na mão. Ela quer abortar, é só falar que foi estuprada e pronto, né? E isso já garante a ela o direito de realizar o procedimento sem ter que fazer a prestação à autoridade policial, sem ter que registrar um boletim de ocorrência. Então ela não tem nem esse constrangimento, e porque seria crime, né? Seria falsa comunicação de crime. Então você inibiria a ação dessas mulheres que, repito, são minoria, mal intencionadas e acabam deslegitimando a causa das mulheres que de fato são vítimas de violência, o que é terrível. Mas essa minoria que se aproveita dessa brecha da legislação, dessa possibilidade de aborto em caso de estupro, acabam jogando contra a causa, né? Era necessário endurecer também esse ponto, que fosse exigida, é o que eu defendo, que fosse exigida a queixa policial, que fosse exigido o boletim de ocorrência no caso das mulheres vítimas de estupro. E aí sei que a principal alegação é que é uma questão delicada, muitas optam por não fazer a denúncia, mas infelizmente se essa violência bárbara resultar em gravidez, seria necessário esse passo, para que não houvesse esse tipo de oportunismo, né? Esse tipo de uso da legislação para um aborto por conveniência. E aí, Geisi, o que você achou desse texto que avançou ontem lá na CCJ? Bom, primeiro eu preciso parabenizar a deputada Carol Detoni, né, que sempre está fazendo um excelente trabalho lá na CCJ. É uma pena que, no caso da anistia, né, ela foi pega com as calças curtas, colocaram a anistia para fazer toda aquela negociação ali em relação à presidência da Câmara dos Deputados, mas ela realmente vem fazendo um bom trabalho. É uma das poucas deputadas da direita no Brasil que tem coragem de defender os valores que a direita defende, e dentro desses valores está justamente a vida. É importante deixar claro para a nossa audiência que a Constituição, né, as leis como estão em relação ao estupro, elas permanecem. Como o Marcelo Bella trouxe aqui, é só porque o que eles estão fazendo... Olha, eu primeiro preciso dizer uma coisa, porque sou católica. A minha opinião, tá aí a minha opinião, não é a opinião da bancada do Oeste. A minha opinião, eu, Geisiane, sou contra o aborto em toda e qualquer ocasião. Eu, Geisiane, tenho liberdade e direito de dizer isso dentro de uma democracia. Mas o ponto é que a Constituição não entende dessa forma e já respeitam esses casos de crimes e tal, e isso permanece da forma como já é, ele está intacto. O que está se dizendo, e esse projeto teve bastante polêmica no começo do ano, ou no finalzinho do ano passado, agora não estou lembrada, é que eles querem dizer que, na verdade, criança não é mãe, e olha como eles são baixos, né? A esquerda realmente é muito baixa. Ela fala que criança não é mãe e o estuprador não é pai. Sim, nós sabemos disso, esse não é o ponto. O ponto é que vocês querem assassinar com uma agulhada no coração para a criança sofrer um ataque cardíaco dentro da barriga da mãe. A mãe vai passar pelas dores do parto normal, ela vai induzir o parto normalmente, então ela vai ter contração, ela vai sofrer, se ela optar, né, se ali o negócio for feito pela via normal, ela vai passar por um parto normal, vai sofrer todas as dores para no final parir uma criança morta. E aí preciso trazer algumas coisas. Toda mulher que passa por processos de aborto sofre depois consequências psicológicas ou psiquiátricas. O aborto, o processo do aborto é algo tão danoso que a equipe médica que trabalha com isso costuma também passar por distúrbios psicológicos ou psiquiatras em decorrência do peso de se fazer aquilo dali. E aí a gente precisa trazer aqui à tona, né, os casos de abuso sexual com adultos ou com crianças. O que faz com que isso aconteça é justamente a pena, que é muito branda. No Brasil não se prende absolutamente ninguém. O que faz com que isso aconteça é esse oba-oba do que a esquerda chama de família. A esquerda começa a bater em cima daquilo que ela chama de família burguesa, leia-se família cristã, e começa a desestruturar, a semear o
caos em comunidades e em favelas, principalmente. Por isso que eu sempre digo que isso é muito mais racista você jogar a hipersexualização de uma Anitta da vida numa favela para uma menina de 12 anos que vai ter uma iniciação precoce na vida sexual do que qualquer outra coisa patética que a esquerda chama de racismo. É isso que prejudica essas mulheres e essas meninas. E aí, claro, se o cara já é um criminoso potencial e sabe que ele não vai ser punido no país, é óbvio que ele vai olhar para essas pessoas, para essas meninas, como presas muito fáceis de serem caçadas e capturadas. Então, o primeiro ponto é esse, que se puna com mais rigor o cara que for estuprador, o cara que é abusador. Mas a gente vive num país que o próprio pai joga a filha do 5º andar e ele tá solto. Então, assim, a gente precisa de mais pena severa em cima desses casos, precisa de um acompanhamento muito maior, como você muito bem disse. A lei diz, por exemplo, que o caso da Aniele com Silvio Almeida seria uma espécie de estupro, já que os dois têm a mesma hierarquia, né? Os dois são ministros. Então, assim, o que é estupro? A esquerda relativizou completamente o que é estupro e aí a gente tem essa balbúrdia. Eu vou ser bem rápido, Brown. Por exemplo, quando a Carol de Tony ela falou que a esquerda estava mobilizando ali, esse é o modus operandi da esquerda. Eles fazem isso em todas as votações são significativas. Eles levam lá para tocar o horror, porque assim eles impedem que haja um debate para aqueles que são pagos para falar, são pagos pela sociedade. É o modus operandi dele. E aí, dentro desse modus operandi, tem um dado que ali passou rápido. Mas eles estão reduzindo toda a questão do aborto única e exclusivamente ao estupro. E estão reduzindo o estupro única e exclusivamente que são crianças que são estupradas por determinados homens pérfidos que só estão fazendo o que fazem porque a nossa lei não pune esses indivíduos da forma como eles devem ser punidos, tal qual a Gesiane falou. Isso é uma maneira de trabalhar. Porque o que está sendo divulgado para todos é não, eles estão defendendo os estupradores de crianças. Quem defende estuprador de criança não é a direita. O Bolsonaro fez uma carreira mostrando os abusos que estavam acontecendo na sociedade brasileira e a maneira inadequada como parlamentares estavam falando. Foi assim que ele fez a carreira dele, ele se tornou o que ele se tornou, porque ele falava aquilo que estava de acordo com os nossos valores conservadores, porque o Bolsonaro não é liberal, ele é conservador, sempre se apresentou dessa maneira. Só para citar o Bolsonaro, e eu já encerro, é uma coisa muito curiosa, eu vi um debate dele com Sua Excelência, a ex-deputada, a deputada, como é que era? A deputada do Rio Grande do Sul? Maria do Rosário. Não, a outra, a jovem, que foi presidente da comissão de Manuela Dávila, em que ela fez uma postagem que ela disse assim, um cara que era abandonou a mulher, engravidou, aí ela disse, tá vendo, é por causa de homens como esses que eu defendo o aborto. Aí o que foi que o Bolsonaro respondeu para ela, então, você tem o direito de sair com outro cara. Por que você escolheu este indivíduo? Isso é genial. Então, eu, particularmente, eu sou totalmente contra, inclusive hoje, não apenas no estupro, mas em várias circunstâncias. Por qual razão eu encerro com essa pergunta que eu já fiz em outras ocasiões? Ora, simplesmente, se você tem a possibilidade de saber que o teu filho vai nascer com sífilis, ele vai ser com uma série de doenças, porque você tem isso, ou seja, ele vai passar a vida inteira vivendo problemas e não trazendo possibilidade de você curar, você abortaria? Se todos responderem, para não ser uma questão retórica, se todos responderem sim, porque no caso essa criança vai nascer doente. Parabéns, você matou Beethoven. Fala, Nogueira. Brown, é um tema bem polêmico. Eu particularmente defendo a lei como ela é hoje e concordo com você, Brown. No caso de estupro, tem que ser muito bem provado de que foi e acho que teria que ter um limite de semanas. Não sou médico para dizer se é 10 semanas, 12 semanas, 14 semanas. Isso varia de país para país. Tem que ter um limite a partir do qual, ainda que fosse um estupro, não dá mais para abortar, né? Porque aí você, de fato, já passou do limite do que seria razoável. Eu acho um tema bem polêmico. Gosto muito de ouvir as mulheres, então prestei muita atenção no que a Geise falou, porque acho que neste assunto o peso das mulheres é maior do que a minha opinião. Boa. Algo mais sobre isso, gente? Demagogo. Não justifica, só para colocar um ponto aí, não justifica o aborto em relação ao estupro, porque a mulher estuprada, se ela procurar, se você tem um caso de estupro, procure imediatamente o hospital. O hospital tem a pílula do dia seguinte. Você não precisa ficar convivendo com isso, se você quiser. Agora, se você quiser ficar com o bebê pode ser doado
para uma entidade de caridade foi muito bem colocado por Dá tempo, será, Faça Brown? alguém feliz. Dá tempo? E quando eu falei da fila da adoção, só para fazer um reparo, um complemento, ô Geise, é para qualquer casal naturalmente, né? Falei de casais homossexuais, porque esses são o alvo da militância de esquerda. Então Sem isso dúvida. expõe muito bem a hipocrisia desses parlamentares que são contrários à proposta, porque seria, em tese, uma causa interessante e que contemplaria pessoas que eles dizem defender. Mas claro que essa criança iria para a fila de adoção para qualquer casal que tenha interesse. Naturalmente, os casais heterossexuais é que são a maioria. Diga, Geise, Só por uma favor. coisa muito rapidinha, é que nos casos de estupro, não são os casos de estupro que geram as tais das gravidezes indesejadas. É evidente que você, se correr o risco, se você for violentada, você pode correr o risco. Mas, ao contrário do que se pensa, não é tão fácil engravidar. A mulher precisa estar, o dia fecha, aquela coisa toda. Não é tão fácil engravidar como a esquerda pinta. Agora, a esquerda esconde esses dados da grande audiência para dizer que nós é que defendemos essa atrocidade. É evidente que não defendemos. Quando acontece abusos sexuais e a pessoa vem a engravidar, geralmente é recorrente. E é recorrente porque ele se sente confortável, porque a estrutura familiar está ruim, porque vive, de repente, na favela, na periferia, violência, enfim. São uma série de fatores que a esquerda não ataca para resolver o problema, mas fica sempre só com esse argumento para sinalizar virtudes. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.